Imagina acordar em uma manhã e ver a seguinte manchete: Estados Unidos iniciam intervenção militar na Venezuela. Agora imagine o impacto disso no petróleo, no preço dos combustíveis e na economia do mundo inteiro. Hoje eu vou te explicar do começo ao fim o que realmente aconteceria com o petróleo se Donald Trump decidisse invadir a Venezuela. Não é a teoria da internet, não é achismo, é geopolítica, tecnologia, poder militar e dinheiro. Primeiro eu vou te mostrar o que está acontecendo agora, tanto na Venezuela quanto no cenário político ligado ao Trump. Depois eu vou te explicar como funciona a tecnologia das petrolíferas, porque o petróleo não é só cavar e retirar. E por fim, eu vou te mostrar o que mudaria na prática se uma invasão acontecesse e por que isso poderia bagunçar o mundo. Bom pessoal, meu nome é Thiago Marques e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Futuro Digital. A Venezuela é um país quebrado economicamente, mas absurdamente rico em um ponto específico: petróleo. Ela tem a maioria das reservas de petróleo do planeta, maiores até mesmo do que a Arábia Saudita. O problema é que esse petróleo é em grande parte um petróleo pesado, concentrado principalmente na região do Orinoco. Isso significa que ele é muito mais difícil e caro de extrair, transportar e refinar. Nos últimos anos, a produção despencou. Sanções internacionais, faltas de investimentos, sucateamento das refinarias e corrupção interna fizeram a indústria petrolífera da Venezuela praticamente colapsar. Hoje a Venezuela consegue vender o petróleo, mas faz isso com muita dificuldade, usando intermediários, navios irregulares e vendendo abaixo do preço de mercado. Ou seja, o país tem o ouro negro, mas não consegue transformar isso em riqueza real. Do outro lado, a gente tem os Estados Unidos com a figura de Trump. Trump deixou claro que enxergava a Venezuela como um problema estratégico. Durante o governo dele, os Estados Unidos aplicaram sanções pesadas, bloquearam contas, pressionaram empresas e isolaram economicamente o regime de Maduro. E mais uma vez, Trump deixou no ar a possibilidade de uma ação mais dura. Aqui é importante entender uma coisa: os Estados Unidos não precisam do petróleo da Venezuela para sobreviver, mas eles se importam e muito com quem controla esse petróleo. O petróleo é poder geopolítico. Quem controla grandes reservas influencia preços, alianças e conflitos globais. Entonces, una negociación sobre petróleo. Yo creo que la lógica de Trump es esa misma. No está pensando en la democratización de Venezuela, ni menos en el narcotráfico. La lógica nuestra es, no vemos a Venezuela en una función muy grande alrededor del narcotráfico, por las cifras que te ha dado, otros países sí la tienen. E o tema da negociação deve chamar-se democracia venezolana. Com quase 2 milhões de barris de petróleo que o governo americano alega que estaria levando petróleo sancionado para o Irã, para grupos terroristas no Irã, mas inclusive uma reportagem do The New York Times desse sábado fala que documentos obtidos com fontes do governo venezuelano comprovam que esse navio, na verdade, estava levando petróleo para Cuba. Há um acordo entre Cuba e Venezuela com fornecimento de petróleo, também fornecimento de medicamentos por parte de Cuba. Então há controvérsias nessa versão do governo americano sobre essa interceptação. E o próprio governo de Nicolás Maduro, do ditador venezuelano, disse que o governo Trump estaria iniciando uma era de pirataria no Caribe e comparou a ação dos Estados Unidos ao filme Piratas do Caribe. Agora preste atenção nessa parte, porque isso muda completamente a forma que você entende o problema. Muita gente acha que o petróleo é só furar o chão e puxar o óleo, e não é. No caso da Venezuela, o petróleo é extremamente viscoso, quase como um piche. Para ele sair do solo são usadas técnicas avançadas como aquecimento do solo, injeção de vapor e mistura de diluentes químicos. Depois disso, ele ainda passa por um processo de upgrade, que basicamente transforma aquele petróleo pesado em algo que possa ser refinado. Basicamente, sem esse processo industrial, o petróleo serve para quase nada. Além disso, tem a logística, oleodutos, terminais marítimos, navios, petroleiros, seguros internacionais e refinarias capazes de processar esse tipo específico de óleo. Ou seja, controlar um poço não significa controlar o petróleo,
Sem tecnologia, sem técnicos qualificados e sem cadeia logística, o petróleo fica preso no chão. Se Trump decidisse invadir a Venezuela, os Estados Unidos teriam capacidade militar para isso, sem dúvida nenhuma. Força aérea, marinha, inteligência, satélites, drones e tropas especializadas. Mas não seria uma invasão simples. O objetivo não seria ocupar o país inteiro, e sim pontos estratégicos, portos, refinarias, campos petrolíferos e centros de comandos. Só que aqui surge um problema enorme. Quem vai operar tudo isso? Soldado não refina petróleo. Tanque de guerra não conserta a refinaria. Sem engenheiros, sem técnicos e trabalhadores especializados, a produção não aumentaria, mas também poderia cair. Bom, pessoal, acompanhando esse assunto, a notícia que acabou de sair foi que Trump anunciou o bloqueio de petroleiros e diz que a Venezuela está completamente cercada. Bom, pessoal, antes de ler essa notícia, eu já quero te lembrar de você deixar a sua opinião aí nos comentários. Comenta o que você acha sobre esse assunto. A sua opinião é muito importante, então comenta aí e não se esquece. Bom, o presidente americano Donald Trump anunciou na noite desta terça-feira, 16 de dezembro, o bloqueio de petroleiros da Venezuela e afirmou que o país está completamente cercado. O republicano também disse que o regime venezuelano foi designado uma organização terrorista estrangeira. Ele disse que a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ele também escreveu que ela só vai aumentar e o choque para eles será como algo jamais visto, até que devolva aos Estados Unidos da América todo o petróleo, as terras e outros navios que anteriormente nos roubaram. Ele também disse que o regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para se financiar, além de financiar narcoterroristas e o tráfico humano, além de assassinos e sequestros. Pelo roubo de nossos ativos e por muitas outras razões, incluindo terrorismo, tráfico de drogas, tráfico humano, o regime venezuelano foi designado a uma organização terrorista estrangeira. Portanto, hoje estou ordenando um bloqueio total e completo de todos os navios tanques de petróleo sob sanções, que entrem ou saiam da Venezuela. Os imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou aos Estados Unidos durante a franca e inapta administração de Biden estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado. Os Estados Unidos não permitirão que os criminosos, terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem a nossa nação, e da mesma forma não permitirá que o regime hostil se aproprie do nosso petróleo, nossas terras ou quaisquer outros ativos, todos os quais devem ser devolvidos aos Estados Unidos imediatamente. Bom, basicamente foi isso que Trump anunciou sobre a Venezuela e o uso do petróleo. Bom, o governo da Venezuela classificou a decisão de Trump como uma ameaça grotesca e absolutamente irracional, dizendo que os Estados Unidos estariam violando o direito internacional, o livre comércio e a livre navegação. Segundo o comunicado, a intenção seria roubar as riquezas que pertencem à Venezuela e apropriar-se de petróleo, terras e minerais do país. Maduro também afirmou que o imperialismo e a direita fascista querem colonizar a Venezuela para se apoderar das suas riquezas e convidou trabalhadores de petróleo a organizar protestos internacionais contra a medida. A gente sabe que esse assunto ainda está recente, a gente não sabe os próximos passos que vão acontecer. Bom, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por você chegar até o final. Deixa seu like se você gostou do vídeo e também se inscreve para nos ajudar a chegar em 13 mil inscritos. E não sai desse vídeo sem deixar a sua opinião aí nos comentários. Isso é muito importante. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.